Penetração e Ione Egg. Esse é um assunto que dá para se falar, hein? Bastante. Hoje em dia eu tenho visto muita informação sobre Ione Eggs, né, nas redes sociais, em blogs, sites, YouTube, o que é ótimo, né, porque cada vez mais a gente vai disseminando esse conhecimento ancestral. No entanto, eu tenho visto que também há uma falta muito grande de informações básicas, né? E que realmente tem uma sustentação, não só no nível holístico, mas também no físico. Então a proposta hoje é falar sobre penetração, introdução e Ione Eggs. O que é isso, como funciona, coisas que a gente precisa se questionar e começar a trazer luz à consciência se você realmente deseja usar o cristal de uma forma consciente. Então vamos lá. Acho que pra gente primeiro começar a entender, eu acho que é legal a gente começar pelo princípio, no sentido de que penetração não significa apenas penetração sexual, ou seja, introdução do pênis dentro do canal vaginal. A gente a todo momento, é necessário ressaltar isso muito bem, que a todo momento a gente recebe estímulo e informação através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, a nossa boca, o nariz, toda essa extensão, inclusive o nosso canal vaginal. Isso não deixa de ser um tipo de penetração. Por exemplo, eu tô falando aqui com você agora e provavelmente você deve estar curiosa, ansiosa, né? Querendo saber o que de acha essa Elisa hoje quer falar comigo. E então, por conta desses estímulos, a minha fala tá adentrando uma série dos seus corpos, né? Todas essas esferas dos seus sentidos e o teu cérebro está processando, né? Suas glândulas estão liberando uma série de hormônios e que fazem você se sentir dessa forma. Por conta disso, é bem provável que se você prestar atenção em como que está o seu corpo, ele vai estar relaxado, às vezes um pouquinho ansioso, numa expectativa, mas ele vai estar bem. Então agora traz essa informação, se eu estivesse aqui falando um monte de besteira, né, sendo agressiva, sendo violenta, como que o teu corpo reagiria? A informação adentraria teu corpo, né, por diferentes vias, né, sensoriais, e o teu corpo reagiria instantaneamente. Primeiro, ia causar uma série de emoções não muito legais, ia trazer um mal-estar e, principalmente, uma série de tensões no seu corpo, seja no maxilar e na base. Quando a gente vem trazendo isso para o campo de bioenergia, né, nessas práticas que a gente trabalha, eu estou sempre falando aqui na Mulher Árvore, a gente vem falando que, então, esse tensionamento, essa contração que o nosso corpo faz em nível, é um mecanismo de defesa nosso. Então, ele está gravando informação dentro do nosso sistema. Então, tendo consciência como o impacto de tudo aquilo que nos penetra tem uma informação, causa registro no nosso corpo e faz isso, mesmo que depois passado a situação, isso continua regendo no nosso sistema, né? Toda vez que lembrar da Elisa, vai lembrar uma sensação estranha, vai sentir uma emoção, e toda vez que a gente tocar no assunto em que a Elisa falou, vai causar, mesmo que no nível inconsciente, uma série de reações no corpo. Então, vamos parar e pensar então, se a gente já falou isso no plano mais, né, sutil, vamos falar isso, como que traz essa informação para o nível de penetração física. Você já parou para pensar como o teu corpo reage à penetração? Você tem consciência de como que está a base do seu corpo? Lembra do exercício A Vulva Fala, que eu passei algumas semanas atrás, né? A Ioni, o canal vaginal, a vulva, tá cheio de informação dentro do nosso sistema. Então, se a gente trazer essa informação não só no nível sensorial, né, mas a penetração física em si, você já parou para pensar quanto de informação ela tá? Essa é uma questão muito importante, porque isso é uma das principais causas que levam não só o bloqueio energético da nossa pelvis, né, e da energia sexual, mas também o próprio bloqueio e a contração, a restrição, né? Contração e restrição, calma. Esse tensionamento do nosso canal vaginal, nosso assoalho pélvico, né? E não só isso, em uma outra polaridade, isso também leva, né, uma dificuldade em ter um controle e uma consciência do movimento físico, né? Então ele pode levar como a hipertensão, assim como a hipotensão, que são duas extremidades. Então, o que tudo isso tem a ver com as Ione Eggs, depois dessa super aula, né? A forma como a gente introduz a Ione Egg dentro do nosso corpo, ela traz muita referência aos padrões de penetrações que o nosso corpo recebe, né? Então, para mim, Elisa, não faz muito sentido se eu estou buscando curar, seja relaxar ou fortalecer o meu assoalho pélvico, né? E isso vai depender sempre das informações que a gente carrega, né? E isso só se dá através de um diagnóstico,
né? Acho que é legal também estar ressaltando. Então, se eu tô querendo fazer um trabalho não só no nível físico, mas também no emocional e no nível de crenças, eu preciso tomar consciência da forma como eu introduzo o cristal, assim como os pênis da vida, né, dentro do meu canal vaginal. Faria sentido se eu não tenho consciência de como que o meu corpo tá, meu assoalho pélvico tá, né, eu introduzir algo de uma forma agressiva, sem ter certeza absoluta de que meu corpo está preparado para receber? Pensa no nível de informação que ele não recebe por conta disso, mesmo quando a intenção é boa. Eu falo isso porque eu vou dar um exemplo muito claro, né? Eu tenho certeza que muitas de vocês já presenciaram essa situação, né? Muitas vezes, vamos criar esse cenário. Às vezes a gente tem um parceiro incrível, muito cuidadoso, né? Que sabe ler perfeitamente o nosso corpo. No entanto, contudo, todavia, a gente tá ali, fazendo amor gostoso nas preliminares, né? A gente começa a sentir o nível de excitação aumentar no nosso corpo. No entanto, contudo, todavia, se a gente não tem consciência de como que tá o nosso canal vaginal, né? Se ele tá bem lubrificado, se ele tá flexível, né? Se ele tá disposto e receptivo a realmente receber, a penetração, por mais que ela seja desejada, ela vai machucar, não é? Então imagina o nível de informação que não é criado nessa região. Mesmo que no nível inconsciente, há um estímulo, uma contração de defesa, né? E é uma informação que fica ali. Então, muitas vezes, essa também é uma das causas, né, de que às vezes a gente vai perdendo libido e uma dificuldade maior, não, mas uma dificuldade em ter orgasmos além do clitoriano, por conta de informação contida. E lembrando, né, às vezes o parceiro é super querido, super agradável, ele busca sempre satisfazer, o que é incrível. No entanto, cabe a nós, mulheres, né, por conta de todo o nosso canal vaginal, o colo, o útero, a nossa vulva, né, o nosso clitóris, a gente que precisa ter consciência quando é o momento certo. E o que eu mais vejo nessa minha jornada, né, com as yoni eggs, com a sexualidade sagrada, é que a maior parte das pessoas não tem consciência na forma que é penetrado, como se penetra. E por isso que é necessário a gente começar a tomar consciência que se a gente busca trabalhar com a yoni egg de uma forma legal, positiva e realmente sanadora, a gente não pode trazer para fazer esse movimento do inconsciente, né? Como que se introduz? É que eu tô sem yoni egg aqui hoje, então vocês me dão uma... né? Mas se a gente estivesse com um cristal aqui, a gente iria introduzir assim? Ou será que a gente ia começar a criar canais e caminhos de como a gente pode penetrar o corpo? Daí vocês me perguntam, Elisa, mas como que se penetra a yoni egg, então, dentro do canal vaginal, sem trazer, né, desencadear isso, ou então reproduzir o movimento que a gente já está fazendo? A primeira questão que a gente precisa trazer à tona é, então, começar a tomar consciência de como que a gente faz isso e quais são as sensações que a gente traz quando a gente penetra o cristal dentro do nosso canal vaginal. O segundo é começar a modificar a forma como a gente faz isso e permitir que, literalmente, o canal vaginal ele se abra e se torne receptivo. O que acontece é que muitas vezes a gente sempre tem que estar receptiva e pronta para ser penetrada. É um movimento de padrão, né, muito do patriarcado, que a gente sempre é estimulada e a gente reproduz consigo mesma. Então, pensando nisso, a gente precisa começar a encontrar caminhos, né, de a gente começar a fazer um movimento diferente, de entrar em contato com esse canal. Com as técnicas que eu trabalho, há um movimento específico, né, que é basicamente deixar que a própria yoni, o próprio canal vaginal, ele vá puxando o cristal para dentro do corpo, né, assim como permitir que no tempo dele a gente retire. Então, o que eu trago com essa informação? Primeiro, a própria movimentação que a gente faz do canal vaginal, colo do útero e útero, ele por si só, independente se o cristal entrou ou não, ele já vai começar a fazer um movimento de liberação energética e no nível celular, né, das informações ali presentes. Lembrando que não é usar uma vez e tudo se resolveu. É um processo que você tem que usar constantemente. Tá bom? Eu recomendo a princípio 21 dias, mas aos poucos a gente pode ir encaixando e vendo qual que é o padrão do nosso corpo. O segundo é que quando a gente não força a entrada e deixa que o próprio canal faça todo o movimento, a gente permite ter consciência de que vai ter dias que o nosso canal ele não quer receber, por mais que a gente aqui no racional fique maquinando para ter que.
ter que ser introduzido cristal dentro do canal vaginal, tem que ser penetrada. Então a gente começa a tomar consciência que vai ter dias em que o canal vaginal ele vai se abrir como uma flor e vai tomar aquilo como se fosse um pulso, porque só a sensação de sentir a própria energia do cristal próximo, ele vai engolir. É muito legal. Mas vai ter outros também que essa flor, essa maravilhosa flor, ela vai se fechar porque ela não quer. E isso é bem interessante porque desencadeia um processo interno dentro da gente, de que faz a gente se questionar por que não está entrando. Eu vejo isso num padrão de muitas mulheres, que é incrível também, né, no sentido de que quando o cristal não entra, há uma certa frustração. E eu falo isso desde a minha primeira vez que eu introduzi, né, como isso foi importante, porque às vezes a gente não percebe, mas quando a gente não segue o padrão é despertado uma série de processos internos, do tipo, você viu? Só você não consegue fazer isso, você viu? A vagina não quer receber, tem algum problema com ela, né? E é uma forma da gente também olhar por que a gente vai querer se atravessar se o próprio corpo está dando sinais muito claros e diretos daquilo que ele quer ou não, né? E assim como é interessante porque a gente começa a tomar consciência de quando ele está aberto e receptivo para tomar, com toda a força, com todo o desejo, né? Isso por si só também é um processo de liberação muito grande. E uma terceira parte, que é também muito importante falar, é que quando a gente começa a fazer esse movimento que não é forçado, né? Calma aí. Quando a gente começa a fazer esse movimento que não é forçado, a gente começa a entender qual que é a saúde do nosso assoalho pélvico, como que tá ele, se ele tá flácido, se ele tá hipertenso, porque, amadas, vocês ficariam surpresas da quantidade de mulheres que aparecem todo dia para ser atendidas com Yoni Eggs comigo e na verdade vêm buscando, né, aumentar o libido sexual, né, e acham que normalmente elas estão com algum problema de flacidez no períneo. E na verdade não, quando a gente começa a ver a partir do movimento do próprio corpo, de introdução e retirada, a gente vai entendendo que às vezes não é essa questão. Muitas vezes é a própria hipertensão, é a quantidade de informação que está dentro do assoalho pélvico, e principalmente no canal vaginal, no colo e na vulva, que não permite, né, que haja um prazer, porque ela, por excessos de proteções que não são boas, não são positivas, né, que são sempre a partir do medo, da raiva ou algum padrão emocional e de crença, né, que a gente carrega no nosso inconsciente, faz com que ele todo se feche. Então ele cria uma insensibilidade ao prazer também, né? Lógico que são dois extremos, mas em algum momento a gente acaba se encaixando, né, nesses tipos ideais. Eu acho que é legal também estar falando isso. E daí vocês me perguntam como é que eu posso introduzir o cristal. Eu falei que havia um movimento específico para isso e eu realmente não vou passar isso para vocês, então vocês me desculpem. Agora tenho certeza que muitas de vocês ficaram frustradas, mas é que é realmente por essa questão, né? Se a gente faz isso de uma qualquer forma e a gente não consegue trazer esse nível de percepção pro corpo, a gente acaba trazendo mesmo dessa forma, a gente não sabendo diagnosticar o nosso assoalho pélvico, a sua saúde, não conseguindo fazer as perguntas básicas, perguntas chaves para entender o nosso processo individual, muitas vezes a gente vai despertar processo e não vai saber como liberar ele de uma forma saudável. Isso mesmo sabendo que o próprio cristal ele tem propriedades de liberação e absorção de energia que vão fazer um trabalho super bacana, né? Mas também tem um trabalho que eu acho que é super bacana a gente estar falando e deixar isso muito claro, que é um trabalho terapêutico também, de trazer as questões à tona e criar formas para auxiliar o cristal a ser potencializado no nosso sistema. Então, eu acho que esse vídeo era mais pra gente ter essa conversa franca, porque eu acho que é incrível e maravilhoso como cada vez mais a informação está sendo disseminada, né, nas redes, na mídia, né, e eu acho que é super interessante, porque está fazendo a gente questionar muitas coisas, trazer essa consciência para a base do nosso corpo, né, principalmente com a informação da Yoni Egg, mas eu vejo que a gente tem que começar a ver a forma como a gente faz isso, né, porque às vezes é um pouco distoante se a gente realmente quer fazer um trabalho de cura interna, né, que vai também muito além só da questão física, mas a gente ir nas camadas mais profundas do padrão emocional e mental, a gente tem que dar abertura dentro do nosso corpo para entender isso, né. Existem outras vias e muitas delas a gente não consegue fazer sozinha no primeiro momento,
né? A gente precisa começar a se questionar e a gente precisa começar a entrar em processos profundos. Eu não estou aqui falando que a forma como você introduz o seu cristal é certo ou errado, mas que também é importante a gente começar a tomar consciência de que é muito além disso, que existem formas de desencadear processos, né? Que a gente não é que está no raso, mas que a gente pode dar um mergulho mais profundo, né? E essas informações a gente começar a questionar, né? E eu acho que isso é interessante a gente começar a trazer à tona. Eu vejo que há muita divulgação de coisas que são muito iguais umas às outras, e muitas vezes não é que a pessoa está errada quem está divulgando, não é isso que eu estou falando também. Tem muita informação legal, super bacana, mas que há mergulhos mais profundos que a gente precisa começar a tomar. A gente precisa também sair só do plano teórico e vir para essa questão do físico. Unificar, integrar, na verdade, né? O físico, o emocional, o mental, mas principalmente também o espiritual, o energético, os planos mais sutis, né? E eu falo isso principalmente porque, cara, a gente está despertando os dois primeiros chakras, né? A gente está buscando fazer um trabalho de enraizamento e liberação de informação onde a gente mais tem trauma do nosso corpo. E então, quando a gente começa a ativar todos esses dois primeiros chakras, a gente ativa muito a nossa energia sexual. O que é incrível, a gente vai trazer uma sensibilidade ao prazer e ao desejo, a gente vai começar a entrar em contato com ele. Então, se a gente não integra, né, essa parte instintiva de desejo, prazer, né, que cria, que realiza, né, integrado com esse coração saudável e esse mental, né, saudável, a gente acaba colocando qualquer coisa na nossa energia sexual, e isso não faz necessariamente referência a parceiros, a somente a quesito sexual. Mas se a gente tem consciência de que a energia sexual é a energia de criação e o potencial que ela tem, tanto para a gente se conectar com o divino, mas também para concretizar na matéria, a gente precisa ver de onde que vêm as feridas que movem as nossas ações, que fazem a gente escolher menos ou mais, e quais são os padrões de crenças que dizem não ou que tiram toda a base e a confiança do nosso sistema. Né? Então não adianta nada só ativar a base e o sexual se a gente não cuidar de todo o corpo de uma forma integrada. Né? É como se a gente separasse tudo, e não, é uma base, é ele que vai dar sustentação, mas ele vai ser nutrido por aqui. E a gente precisa entender de onde que vem. E aqui é onde a gente cria. Não é criar na matéria, mas é onde a gente traz as intenções, o conhecimento, a intenção. E também muitos dos padrões de crença, que moldam, consciente ou não, todo padrão. Né? Eu acho que é uma forma também da gente começar a pensar e começar a acreditar de fato naquilo que a gente cria. E criar aquilo que a gente acredita. E ser nutrido por nossa verdade. Mas qual é a nossa verdade? Quais são as emoções contidas? Quais são as emoções contidas no nível celular? São questões importantes a serem feitas. Então é isso. E também eu aproveito também com esse vídeo de estar falando, né? Venham participar dos workshops. Esse tema é muito mais profundo. Eu ensino vocês como introduzir o cristal, né? Eu ensino vocês como entrar também em contato com essas emoções, a fazer as perguntas certas. Também eu ensino os protocolos mínimos de uso do cristal, mas é um processo muito bonito, né? De que é processo de liberação e integração do nosso animal, do nosso sentir e da nossa consciência, né? Do sexo, do amor e da consciência. E a partir disso, né? A partir dessa ativação da base consciente, a gente vai entrando procurando caminhos internos. O próximo workshop que eu vou dar vai ser aqui em São Paulo, no espaço Samadhi, né? No dia 7 de março. Então fica aí o convite para vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau.